Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos dar prosseguimento ao nosso retiro quaresmal, meditando o texto proposto para a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Entre nós e vós existe um grande abismo. É isso que Jesus nos ensina. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Na liturgia dessa quinta-feira, a Igreja também nos propõe o Salmo 1 e o livro do profeta Jeremias. Manteremos a nossa metodologia de oração, a meditação da Palavra de Deus, tentando extrair dela algum proveito, sempre saboreando a Palavra que é viva, a Palavra que ela se faz presente no nosso dia de hoje. Vamos lá, vamos nos esforçar para nos aproximar mais de Jesus, para conhecer um pouquinho mais esse que é nosso Salvador, para conhecer um pouquinho mais esse Deus que se fez homem, que morreu na cruz para a nossa redenção dos pecados. A graça que nós vamos pedir nessa quinta-feira da segunda semana da Quaresma é a mesma que estamos trabalhando nessa segunda semana. Senhor, que eu seja atento ao que o Filho ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Que eu seja atento àquilo que Jesus me diz, mas que eu possa saborear no meu coração tudo aquilo que Ele me diz. Vamos ao Evangelho de Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro do seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus nos conta essa parábola do rico e do pobre Lázaro. Os dois que, ao morrerem, ao terminarem o seu tempo aqui na terra, são colocados em locais completamente distintos. Um na glória de Deus, em lugar de honra, levado pelos anjos, e outro nas tormentas do inferno. Aqui Jesus aproveita para nos dar um ensinamento escatológico, um ensinamento que nos mostra que quando nós morremos, ocorre
o nosso julgamento, e ou nós vamos para a vida eterna no céu, ou vamos viver eternamente no inferno. Há esses dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação ao fogo eterno. Essa parábola nos faz pensar que nós temos que considerar nossa condição atual de vida à luz da condição eterna. Esse juízo, essa decisão, se nós vamos para o céu, viver as honras de estar ao lado de Deus, ou ao inferno, estando muito distante de Deus, ela acontece agora. É no que fazemos e como vivemos nesses nossos dias de peregrinação nessa terra que vai se dar aquilo que será feito no julgamento final. Então, tudo que nós vivemos hoje, nós temos que fazer à luz daquilo que nós queremos para a nossa condição eterna. Lázaro, a palavra Lázaro, ela tem esse sentido de Deus ajuda, tem uma vida de pobreza, uma vida em que ele seguia os mandamentos de Deus, apesar da palavra não nos colocar isso claramente, mas ele vai ser conduzido a um lugar de honra, vai usufruir do banquete eterno, carregado pelos anjos. As nossas escolhas nessa nossa vida, nessa nossa peregrinação na Terra, elas são definitivas, são imutáveis. O que nós fazemos aqui, vai direcionar se nós teremos a vida eterna no céu ou se nós teremos a vida eterna no inferno. Hoje, cada dia que nós vivemos, nós decidimos qual que é o nosso destino eterno. E é extremamente importante nós observarmos que aquele que tem um coração endurecido, que não se deixa tocar, que não se deixa transformar, não consegue sequer ouvir as palavras de Moisés ou as palavras dos profetas, e também não conseguem se moldar ou se modificar, se deixar tocar o coração, nem mesmo pela ressurreição de Jesus Cristo, nem mesmo se receberem a notícia de que o próprio Deus veio até nós, tomou nossa forma humana, se deixou morrer na cruz, porque Ele se deixou morrer na cruz. Eu entrego a minha vida, ninguém me toma. Foi isso que Ele nos disse. E depois ressuscitou para mostrar a sua glória, para mostrar que nós também ressuscitaremos com Ele, se as opções, as decisões que nós tomarmos hoje forem pelo céu. Mas para que nós possamos caminhar e chegarmos ao céu, nós precisamos, como Lázaro, colocar toda a nossa confiança em Deus. E como que nós agimos hoje? Como que você age? Você coloca a sua confiança em Deus ou nos meios humanos? Você espera em Deus ou nos meios humanos? Quando eu digo que se você coloca confiança ou espera em Deus, não quer dizer ficar de braços cruzados achando que Deus vai estalar os dedos no momento certo e tudo se transformará na nossa vida. Não. O trabalho da nossa salvação é feito pelos nossos atos, guiados pela ação do Espírito Santo, atendendo à vontade de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus e esperando
que Ele está no comando, confiando que Ele, por mais difícil que seja a nossa vida, Ele está conduzindo. Quando nos apegamos à felicidade egoísta das coisas materiais, àquilo que o poder, que a ambição, que as riquezas conseguem nos proporcionar nessa nossa vida terrena, nessa nossa peregrinação pela terra, nós passamos a nos tornar totalmente cegos, porque esse apego ou essa opção feita ao mundo não permite que nós consigamos enxergar Deus, faz com que nós nos afastemos de Deus. Vejam que o pobre Lázaro, ele se caracteriza pelo silêncio. Ele no seu silêncio carrega a sua cruz, não grita nem contra Deus, nem contra os homens, e confia, espera, tem plena confiança de que Deus está junto com ele, Deus está agindo na vida dele. Essa é a atitude de Jesus, que sendo o próprio Deus, que sendo soberano, poderoso, sendo rico, fez-se pobre. Tomou a nossa condição humana, tomou a nossa condição de criatura para que nós pudéssemos ter a nossa salvação por amor, por misericórdia. Então Jesus nos mostra que nós precisamos ter essa mansidão e essa humildade para nos abandonar e confiar completamente em Deus. Como uma criança que no dia dos pais, ou no dia das mães, ou no aniversário, precisa que o próprio pai, que a própria mãe comprem um presente para que ele dê ao próprio pai ou à própria mãe. Dependem de tudo, são completamente dependentes. Meus amados, o seguimento de Jesus Cristo é esse caminho que nos leva ao céu, é esse caminho que nos leva a estar do lado do Pai Abraão, como nos diz a parábola, em lugar de honra, conduzido pelos anjos. E esse seguimento de Jesus nos leva em direção ao amor crescente a Deus e ao irmão. Já o poder, a riqueza, o prestígio, a honra que vem dos homens acabam nos afastando de Deus. Então quer dizer que se eu tiver bens materiais, se eu tiver riquezas, eu nunca vou para o céu? Eu nunca vou ter a minha salvação? Não. O que vai nos levar à salvação é como nós agimos com tudo isso. É preservar a nossa mansidão, a nossa humildade e o nosso amor crescente a Deus e ao irmão. Aqueles que têm poderes materiais, riquezas, prestígio, honra, devem tratar tudo isso como se fosse um presente e um dom de Deus. Tudo é dele. Nós administramos. Toda a criação é dele, foi feita por ele e nos deu essa graça e a responsabilidade de administrar tudo. O que ele quer para aqueles que são ricos materiais é que nós possamos ajudar a construir o seu reino, dando possibilidade daqueles que não têm caminharem juntos. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Há um abismo imenso entre aquilo que é do mundo e o reino de Deus. Quando eu utilizo essa expressão do mundo, é a riqueza, é aquilo que o mundo propaga,
é aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano quando nos afastamos de Deus. Como nós estamos vivendo no nosso cotidiano dentro desse mundo? Estamos no mundo, mas não somos no mundo, Jesus também nos disse. Porque nós somos filhos amados do Pai, seguidores e discípulos de Jesus Cristo, e o nosso lugar é o céu. Mas para isso, nós precisamos amar. Nós precisamos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Caminhar em direção a esse amor crescente, com humildade, tendo a mesma atitude de Jesus, que sendo rico, fez-se pobre, que sendo rei, fez-se servo, que sendo Deus, fez-se homem. Será que nós estamos verdadeiramente escutando Jesus? Será que nós estamos dando atenção às palavras que o Filho nos diz? E mais uma vez eu reforço que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deixem o Espírito Santo tocar o coração de cada um de vocês, de cada um de nós, para que ele seja modificado. Pois se nosso coração não for modificado, não adianta sequer sabermos que Jesus ressuscitou por amor e morreu na cruz por amor a nós, que não há transformação nesse coração. Não deixe de fazer a revisão da oração, anotar tudo aquilo que você viveu e de fazer o seu exame espiritual diário, a sua oração de atenção amorosa. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.